Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à sessão do Brasil Microsoft Ignite 2021. A gente tem marcado presença brasileira em todas as edições dos grandes eventos da Microsoft, como o Build Ignite do ano passado. E, mais uma vez, no Ignite, a gente tem uma sessão com muitas notícias sobre o Azure, sobre segurança, sobre Microsoft 365, sobre Power Platform e muito mais. Esse Ignite ele vem numa época diferente, né? Não só por ser uma época diferente do ano, né? Ou seja, a gente está fazendo o Ignite agora em março, normalmente ele é em setembro, mas ele também vem num cenário muito desafiador, né? Que a gente tem vivido. Eu acho que o nosso objetivo aqui é navegar por todas as informações mais recentes e comentar detalhes importantes sobre as tecnologias que a Microsoft tem anunciado aqui. Aqui na Microsoft a gente está sempre focado na evolução das necessidades dos nossos clientes. E acho que essas notícias que a gente está trazendo do Ignite refletem isso. Como a gente viu no ano passado, as empresas têm acelerado muito os processos de transformação digital, né? E muita coisa ao nosso redor está mudando, por isso a gente está muito feliz em poder compartilhar o Ignite com as pessoas hoje. Eu sou o Jackson Filho, sou gerente de produtos para developers no time de Azure aqui na Microsoft, e tenho hoje aqui comigo o meu colega de time, o Rodolfo Golini, que é gerente de produtos do Azure, a Bettina Hess, que é gerente de produtos de Modern Work, e o João Tranquês, gerente de produtos de Business Applications. Muito obrigado pela participação de vocês, PMs, aqui nesse evento. Eu queria começar com o Rodolfo. Rodolfo, que Ignite, né, cara? Mais um Ignite, Build Ignite, sempre trazendo uma coleção de anúncios super legais. Então, o Azure não para de evoluir, o Azure tem um portfólio de produtos e serviços super extenso, e eu queria te ouvir um pouco, assim, exatamente sobre o que te deixou mais animado sobre o Azure nesse evento. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Jackson. Puxa vida, sim, uma enxurrada de anúncios. É isso que me deixou mais animado, né? Saber que a gente tem garantido aí mais um mês, pelo menos, para digerir tudo que anunciaram. O Book of News acabou de sair, né? E temos bastante trabalho para aprender, ensinar, trocar, né? Então, eu procurei identificar que o que mais me chamou a atenção. Eu tenho certeza que vai ter gente que está assistindo aí e falou, poxa, ele esqueceu de falar daquilo. É que é tanta coisa que definitivamente não dá para falar tudo aqui de uma vez, né? Então, assim, o que me chamou muito a atenção foram investimentos que a Microsoft está fazendo na parte de hybrid, né? A gente sabe que a Microsoft tem um compromisso com a plataforma legada. O Azure é uma nuvem que nasceu para suportar tanto toda a infraestrutura born in the cloud, vamos chamar assim, da Xbox Live, Teams e uma série de outras ferramentas que são de internet, mas também a Microsoft tem o compromisso dela com todos os ambientes Windows Server, SQL Server, que estão por aí. Então, a Microsoft a gente pode falar que o Azure é a única nuvem que realmente nasceu com o compromisso de ser uma nuvem que suporta ambientes híbridos, né? E, em particular, o Azure Arc me chamou muito a atenção a evolução dele. A gente teve o GA de Kubernetes, né? O Arc para Kubernetes, onde você pode, num único Glass Panel, né, como eles chamam lá, gerenciar ambientes on-premise, em outra nuvem, esteja onde ele estiver, usando o mesmo ferramental de gerenciamento, né? Então, o Arc está evoluindo muito rápido. Acabaram de lançar em preview o Arc ML, né? Que vai possibilitar você também fazer deploy e gerenciar em múltiplos locais, em múltiplas nuvens, em múltiplos ambientes, tudo de forma transparente. O bacana é o paradigma da nuvem. Antes a gente, eu lembro quando a gente estava começando com nuvem, que as empresas pediam um gerenciador, né, um painel de gerenciamento multinuvem que estava on-premise, né, não fazia muito sentido. Então, o bacana é que agora a nuvem está vindo para o ambiente on-premise, né? Então, a gente vê uma extensão da nuvem para o ambiente on-premise e para as outras nuvens de forma transparente, permitindo com que as empresas usem a tecnologia de nuvem para gerenciar qualquer ambiente. Isso é fantástico. Na parte de infraestrutura, o Azure Resource Mover, né, permite você mover ambientes entre regiões. Isso vai facilitar muito a vida aí de quem quer construir
ambientes de DR, ou mesmo quer explorar, por exemplo, uma região que está mais barata num determinado momento, ou num determinado momento precisa reduzir a latência de todo o ambiente, então quer trazer o ambiente para a região mais próxima de onde estão os clientes, e assim poder fazer uso da nuvem da melhor forma usando o que ela tem de melhor, seja custo, seja parte técnica, ou mesmo, por exemplo, a questão de residência de dados, se tiver necessidade de alguma parte do ambiente dele estar em alguma das regiões, né? Não podemos deixar de falar de AI, né? AI teve aí uma enxurrada de lançamentos, de melhorias em serviços, de features em serviços, mas as duas que mais me chamaram a atenção, dentro do Cognitive Search, a gente vai ter agora uma busca semântica, né, que não é mais por palavra-chave, vai buscar pelo significado, pela intenção daquela determinada expressão. Então, eu acho que isso muda bastante, por exemplo, para quem está construindo chatbots, né, vai melhorar muito a capacidade da empresa poder desenvolver chatbots com inteligência, vai melhorar a experiência dos clientes dessa empresa, de forma a gente poder entregar para os clientes uma plataforma extremamente poderosa para que eles possam inovar em cima, como o Satya fala, né? O Cognitive Service também recebeu uma nova funcionalidade aí, que é o Form Recognizer, né? Para extração de dados de formulários padronizados. Eu já dei uma olhada lá, ele já aceita, por exemplo, a nossa carteira de motorista, né? Então, você pode extrair dados de carteiras de motorista automaticamente. Então, quem lida com determinadas informações padronizadas vai poder fazer uso do Form Recognizer e ele está pronto aí para receber melhorias constantes. Eu não sei exatamente para o Brasil ainda, isso eu fiquei de dar uma olhada com mais cuidado, mas o Form Recognizer eu acredito que vai acelerar e vai abrir porta para muita aplicação, muitos desenvolvedores desenvolverem aplicações que lidam com informações do mundo real, né, e trazer essas informações para dentro do mundo digital de forma rápida, né. Na parte de data, a gente tem o Synapse Pathway para migração de legado para uma plataforma de analytics extremamente poderosa. Tem o PureView, que recebeu um monte de melhoria, né, para a gente poder gerenciar todos os nossos dados de um único painel. Eu achei fantástico. Eu brinco que o PureView é o Arc do mundo dos dados, né? O Cosmos DB também avançou bastante, a gente tem muita novidade no Cosmos DB, eu parei para olhar tudo, é bastante coisa. O Stream Analytics entrando em GA, né, finalmente, é um serviço que eu acho que ele ficou bastante tempo maturando e agora ele está pronto para disponibilidade geral, né? E um serviço que eu fiquei impressionado de a gente lançar, né? A gente basicamente está dando de bandeja para todo mundo a possibilidade deles desenvolverem um Teams, né? Que é o Azure Communication Service. Então, com eles, os desenvolvedores vão poder embutir nos apps funcionalidades para conversas entre pessoas, com a mesma riqueza que a gente está vendo aqui, né? E quem sabe desenvolver até algo melhor que o Teams, né? Estamos entregando para todo mundo o poder aí de desenvolver uma ferramenta de colaboração ou de embutir essa funcionalidade que a gente está vendo que funciona tão bem nas suas aplicações. E aí, quem deve ter ficado meio brava com o meu comentário foi a Bettina, né? Que vai falar para a gente das novidades aí de Modern Work. Vai, Bettina. Obrigada, Rodolfo. Não, imagina, brava não. Quero ver o povo desenvolvendo aí, usando esse serviço. Bom, acho que eu quero compartilhar e mergulhar um pouco agora no universo de produtividade e segurança. Assim como em Azure, a gente também teve muita novidade em Microsoft 365, também foi um super Ignite. E eu acho que quem teve a oportunidade de ver o keynote do Jared Spataro, que é o nosso CVP de Microsoft 365, viu ele comentando um pouco sobre a evolução do Teams ao longo do último ano, né? A gente adicionou mais de 100 novas funcionalidades ao longo dos últimos 12 meses. Foi uma tremenda transformação para o produto e essas novidades não pararam esse Ignite, então ele não foi diferente dos anos passados. Então eu queria começar compartilhando um pouco com vocês os anúncios de Teams e a experiência de reuniões, né? Acho que vocês têm visto essa evolução.
Um dos principais anúncios é que agora, em modo apresentador, junto com o PowerPoint, o apresentador vai poder compartilhar a própria apresentação, ver as anotações dos slides e ainda conseguir ver os participantes, a câmera de quem está na reunião e o chat. Então, isso vai melhorar muito a experiência. Era algo que a gente estava recebendo muito pedido, então foi super legal ver esse anúncio já no Ignite. E mais uma novidade que vai melhorar a experiência de quem assiste essas apresentações é você poder jogar o vídeo do apresentador na tela do PowerPoint. Então vai ser legal porque todo mundo que está assistindo pode ver as expressões, a linguagem corporal do apresentador. Então isso melhora muito a experiência de reuniões e apresentações dentro do Teams. A gente também teve um anúncio super legal voltado para reuniões e para eventos, que é o lançamento do Teams Webinars. É uma capacidade para realizar o webinar interativo através de reuniões no Teams. Então, vocês vão poder fazer webinars com até 1.000 participantes dentro de uma Teams Meetings, contando com uma série de funcionalidades específicas para isso. Então, formulário de registro, controle do host, controle da audiência, tudo isso vai estar embutido dentro do Teams. E vocês vão poder facilmente escalar todos esses eventos para uma experiência broadcast também para até 10.000 participantes. Então, muita coisa boa evoluindo também dentro da parte de eventos. Aqui tem um spoiler da apresentação do João, de Dynamics 365, porque a gente também teve muito anúncio de integração do Teams com Dynamics, e a parte de eventos e de Teams Webinars é parte desses anúncios, então eles vão estar integrados com Dynamics 365 e as campanhas de marketing, e aí eu vou deixar o João falar mais para frente um pouco mais das outras integrações, não vou dar spoiler da apresentação dele mais. De Teams, a gente também tem algumas funcionalidades mais voltadas para privacidade e segurança, também anúncios super importantes. O primeiro deles é o controle de acesso à reunião apenas para pessoas que estavam no convite. Então, também era algo que os nossos clientes estavam pedindo muito. Para reuniões que são mais sensíveis, confidenciais, garantir esse controle, vocês vão poder realizar esse controle através do Teams. E também vão poder desabilitar o vídeo dos participantes. Então, aquelas pessoas distraídas que esquecem que a câmera está ligada e vocês não querem ter distração na reunião, vai dar para desabilitar vídeo a partir de agora. Então, também é um anúncio aí bem importante para as reuniões dentro do Teams. Mais uma coisa de segurança que foi anunciado é a criptografia de ponta a ponta em ligações one-to-one dentro do Teams. Então, isso também vai ajudar os nossos clientes a cumprirem os requerimentos de compliance e segurança com conversas que têm informações mais sensíveis. Então, esse também é um anúncio bem legal da parte de segurança de Teams. Ainda em Teams, tem muita coisa, muita novidade, mas a gente teve vários anúncios do nosso mais novo membro da família, que é o Microsoft Viva. Não sei se vocês acompanharam, mas devem ter visto que teve muita sessão sobre o assunto. Quem não assistiu, vale a pena voltar lá e dar uma conferida. Para quem não está familiarizado, o Microsoft Viva é uma plataforma no Teams configurada em 4 módulos para Employee Experience, então a experiência aí do colaborador, e ela desce nesses 4 módulos: Insights, Topics, Connections e Learning. E o Ignite foi um momento onde a gente anunciou aí a disponibilidade de alguns desses módulos. Então, já está disponível em disponibilidade geral, né, GA, o Viva Connections, que é o pilar do app corporativo customizável. Então, vocês já podem começar a montar aí dentro da organização de vocês. E também foi anunciado que o Viva Learning entra em Public Preview em abril. Em abril também entram uma série de funcionalidades de Viva Insights. Então, até lá, a gente vai ver muita coisa de Viva já disponível para vocês utilizarem aí no ambiente de vocês. Para finalizar, a gente teve também alguns marcos importantes nos workloads de segurança do Microsoft 365. Então, a gente lançou aí o preview do DLP para Chrome e On-Premise, arquivos compartilhados e SharePoint Server, o que vai permitir que os clientes estendam as políticas de DLP em todos os seus ambientes de uma maneira consistente. Para quem não está familiarizado, o DLP ele ajuda a identificar e prevenir o compartilhamento acidental de dados confidenciais da empresa de vocês. Então, é super legal ver isso sendo ampliado, né, a cobertura do DLP. E falando ainda em proteção de informação, a gente teve o lançamento em preview da coautoria de documentos que estão protegidos pelo Microsoft Information Protection. Então, desse jeito, vários usuários vão poder trabalhar em arquivos que são protegidos. Acho que é um bom anúncio aí, não só do lado de segurança, mas também ampliando capacidades de colaboração em documentos protegidos e sensíveis. A gente teve também mais um anúncio de segurança, que é o meu favorito, que é a autenticação sem senha no Azure AD. Então, ele também entrou em disponibilidade geral, já estava em preview.
E com esse recurso, os funcionários das organizações eles vão poder ativar e autenticar para acessar em rede sem a necessidade de senha. Então, eles podem usar ou o Windows Hello corporativo, ou o aplicativo do Microsoft Authenticator, ou talvez até chaves de segurança compatíveis de parceiros Microsoft. Então, uma maneira aí de inovar o acesso à rede sem a necessidade de senha e garantir mais segurança. E, por fim, a gente sabe que todos esses anúncios de segurança, eu consolidei aqui, mas tem muito, então a gente sabe que para adotar tudo isso, capacitação é muito importante. Então, a Microsoft adicionou novas 4 certificações de segurança, conformidade e identidade. Então, tem treinamento complementar, tem várias atualizações de conteúdo no Microsoft Security Technical Content Library. É um nome comprido, mas o link vai estar aí para vocês no chat. Vocês podem acessar o conteúdo, por enquanto, em inglês, mas tem muita coisa bacana de segurança lá para vocês conferirem. Então, acho que para fechar minha fala aqui, de todas essas atualizações de Microsoft 365, a gente conseguiu ver, de novo, aí a plataforma evoluindo muito, dá para ver que ela está em constante evolução. E eu queria passar a palavra agora para o João, para ele mostrar um pouco do que teve de anúncio de Dynamics 365, principalmente as integrações aí com Teams. Acho que tem muita novidade, então, João, com você aí, para você compartilhar com a galera. Bom, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, prazer estar aqui. Queria agradecer o Jackson, a Bettina, o Rodolfo, pela oportunidade de falar aqui. É realmente incrível, ainda mais falando com cada membro de outras das Solution Areas aqui da Microsoft. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa integração, sobre essa força da plataforma, da nuvem Microsoft como um todo, mas queria realmente agradecer vocês. Eu estou acompanhando ontem aqui o Ignite em detalhes, desde a primeira sessão do Satya, e eu estou impressionado com a quantidade e a qualidade dos anúncios que estão sendo feitos em todas as Solution Areas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre Dynamics 365 e Power Platform, quais foram os principais anúncios. Obviamente, não vai dar tempo de falar de tudo. No chat aqui vocês vão encontrar um resuminho dos anúncios de Dynamics 365, lá no blog da Microsoft, um resumo dos anúncios de Power Platform, mas é muita coisa mesmo. Desde a primeira sessão, a gente viu em Dynamics um anúncio muito legal de novas funcionalidades para orquestrar real-time. A jornada do cliente dentro do Dynamics 365 Marketing é uma função completamente diferente, nova para os clientes começarem a aproveitar, ainda mais num mundo que a gente está vendo de mudança, em que é preciso saber exatamente onde o comportamento que o seu cliente tem, como ele está interagindo com você. Então, é uma mudança muito importante no momento que a gente está vivendo. Outra, na mesma sessão, falaram muito sobre o Dynamics 365 Intelligent Order Management, que é outra função outro módulo ali dentro do Dynamics, que vai ajudar as empresas que estão buscando oferecer soluções omnichannel para os clientes deles. Então, esse tipo de anúncio, vocês vão ver em mais detalhes no blog, mas realmente eles mostram a força da plataforma do Dynamics como um todo e da plataforma da Microsoft. Além disso, vários anúncios de Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, tudo isso é impossível falar nesse tempo, então eu vou focar, acho que em 2 partes que eu achei as mais importantes para o Ignite. Tá? A primeira delas é sobre integração. A Bettina até já adiantou um pouco quando ela falou de Teams e da integração do Dynamics 365, mas para aqueles que têm menos familiaridade com o Dynamics 365, ele é uma plataforma que junta diversos módulos, diferentes soluções e que ajudam uma empresa tanto em áreas de operação, naquelas áreas que estão mais acostumadas com soluções de ERP, quanto em áreas de interação com o cliente. Então, ela é uma plataforma que torna tudo isso, as soluções de ERP, de CRM, torna a operação de uma empresa realmente integrada. E ela já era muito forte por ser uma plataforma integrada por si só. Mas quando a gente olha nas apresentações, e quem acompanhou a apresentação de ontem do Dynamics 365, viu aquela figura com a base, com Azure, sobre uma base de segurança, de compliance. Acima disso, um segundo layer ali com GitHub, Power Platform, e o Dynamics 365, LinkedIn, Microsoft 365, como soluções acima desses outros 2 layers. Aquilo evidencia a consistência da nuvem Microsoft, a força do que eles chamam de Microsoft Cloud. Então, eu queria explorar um pouco mais os anúncios que estão relacionados a essa integração entre as soluções da Microsoft. Falando sobre Teams especificamente, porque acho que é o que chamou mais atenção, tem muita novidade, mas a gente viu cada um dos módulos do Dynamics tendo funcionalidades integradas ao Teams.
Um exemplo que a Bettina já trouxe foi a capacidade de você fazer o setup, controlar seus eventos, seus Teams webinars dentro do Dynamics 365. Então, uma área de marketing que queira fazer isso, ela vai conseguir fazer essa conexão entre Dynamics 365 e Teams de uma forma muito clara, muito fácil. Além disso, nos módulos, no módulo de Sales, que para quem já está acostumado, que apoia as áreas de vendas das empresas a gerenciarem o contato com o cliente, gerenciarem as oportunidades, os leads que eles têm, dentro do módulo de Sales agora é possível acessar o Teams também sem precisar trocar de aplicativo. Então você consegue colaborar com o seu time de vendas, você consegue acompanhar, tirar dúvidas com outros membros da sua empresa sem que seja necessário você migrar de aplicativo. Então, essa conexão vai ficar cada vez mais clara entre Dynamics e Teams. Além disso, Customer Service, Field Service e os outros módulos de Dynamics também trazem essa conexão. Então, para alguém que está resolvendo um problema ali de atendimento de um cliente para uma empresa que precisa resolver o problema de uma maneira rápida, ele vai ser muito mais produtivo com essa integração com o Teams. Eu não preciso sair dali para consultar um outro especialista de uma outra área que pode me ajudar a resolver esse problema. Tudo isso acontece de uma forma completamente integrada. Além disso, conexão com RH, conexão com Field Service, conexão com Remote Assist, tudo isso, Teams e Dynamics, eles estão integrados e tem muita novidade vindo nos próximos meses. Acho que isso mostra a força da plataforma da Microsoft como um todo, mostra a força do que a gente chama de Business Applications, do Dynamics 365 e do Power Platform. E aproveitando, eu vou passar para essa segunda parte, que para mim é a minha favorita. Sou suspeito para falar de Power Platform, mas a evolução que a gente vê em todas as soluções, então, como eu já tinha dito, no Power BI, Power Apps, Automate, Virtual Agents, a evolução que a gente tem visto nos últimos anos é incrível. Os números que foram mostrados pelo Charles Lamanna ontem mostram isso. 86% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos já usam Power Apps, 97% usam de alguma forma o Power Platform. Então, praticamente todas as grandes empresas dos Estados Unidos, no Brasil, os números são ótimos também, elas estão usando as soluções low-code e no-code da Microsoft para transformar os negócios delas. Então, para quem não conhece, o Power Platform foi criado integrando essas 4 soluções que eu citei aqui, e ele tem como objetivo, o principal objetivo dele é realmente democratizar o uso da tecnologia. Ele une o Citizen Developer, ou seja, aquele profissional que não tem um conhecimento de programação, de desenvolvimento, com o profissional de TI, que tem que ser capaz de gerenciar o ambiente dele de forma segura, e o desenvolvedor. Ele foi feito para justamente trazer e tornar a integração entre esses 3 tipos de profissionais a mais produtiva possível. E aí alguns anúncios que vieram, que evidenciaram, deixaram muito claro isso mesmo. Primeiro, o anúncio do Power Automate Desktop, já incluso no Windows 10. Então, os usuários de Windows 10 vão ter acesso ao Power Automate, vão poder... Isso permite que usuários comuns, que não têm nenhum conhecimento profundo técnico, eles vão conseguir criar processos automatizados e economizar muito do tempo deles que era gasto em tarefas repetitivas, por exemplo, num e-mail, numa planilha de Excel, compartilhando um relatório que é repetitivo. Eles vão economizar esse tempo e trazer para atividades que demandam uma criatividade, um poder humano muito maior. Isso mostra uma das funções que é voltada para Citizen Developers mesmo. Outro anúncio que aí acho que interessou mais aos profissionais de TI são as funcionalidades que foram inclusas relacionadas à governança do ambiente dentro de Power Platform. Esse era um pedido de alguns clientes, era um pedido de usuários da Power Platform, mas agora tem uma lista de funcionalidades, também vocês vão ver aí, tem um post no blog da Microsoft explicando cada uma delas, mas basicamente o profissional, a área de TI agora tem muito mais controle e inteligência sobre o que está sendo feito da empresa. Então, quais os aplicativos foram desenvolvidos, os processos, quais conectores estão sendo usados. Se eu preciso limitar o uso de um conector para uma determinada área, isso vai ser possível agora. E por último, falando de desenvolvedor, outra novidade muito boa foi o lançamento da PowerFX, que é uma linguagem open source, baseada na sintaxe do Excel. Então, eu acho que eu deixei por último justamente porque ela mostra essa conexão entre os diferentes tipos de profissionais. É uma linguagem que vai permitir com que Citizen Developers, IT Pros
e desenvolvedores falem a mesma língua e trabalhem junto para criar aplicativos incríveis para a empresa, para criar processos automatizados, para trazer muito mais insight e inteligência para cada organização. Acho que isso foi um resumo rápido aqui. Eu queria voltar para o Jackson de novo, agradeço todo mundo, é um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade. Maravilha, João, muito obrigado. Eu acho que o interessante a gente observar aqui é quando a Microsoft desenha o portfólio de produtos e serviços, ela tem em mente uma jornada de transformação digital bem completa. A gente observou aqui os anúncios de Azure, de Modern Work e Business Applications e como eles se conectam, né? E quando uma tecnologia surge, a exemplo de alguns pontos que o Rodolfo trouxe, isso acaba permeando todo o portfólio da Microsoft, né? Então, um exemplo, ele falou aqui do reconhecimento de forms, né? Reconhecimento de documentos. Então, esse é um feature, é um recurso de inteligência artificial que a gente percebe que pode ser facilmente embarcado em funcionalidades de desenvolvimento de aplicações low-code, lá em Business Applications, né? Você vai fazendo Power Apps ali já com esse recurso de preencher formulário automaticamente usando a parte de reconhecimento de formulários, ou a parte de, o Rodolfo falou também de busca semântica, né? Não só busca por keywords, imagina você fazer busca semântica ali dentro do Word, ou mesmo dentro do Teams. Eu estava falando sobre um assunto tal, então você consegue ir embarcando essas tecnologias, independente da solution area que a gente está trabalhando, porque tudo tem, digamos, uma base comum de tecnologia, que é o portfólio inteiro da Microsoft. Eu queria agradecer a presença dos PMs aqui nesse evento, eu queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui. Esse não é um momento isolado aqui no tempo e no espaço, tá, pessoal? A gente desenha aqui na Microsoft, tem todo um time dos bastidores aqui que trabalha com muito cuidado e muito planejamento, os eventos e as oportunidades que a gente tem de interação com a audiência. A Microsoft ela não segue muito aquela linha de despejar conhecimento iluminado na audiência, a gente, muito pelo contrário, tenta buscar momentos de interação, né, de cocriação e de construção do conhecimento técnico de uma maneira colaborativa. A gente deixou vários links aí, vários recursos para vocês, com calendário de eventos, recursos dos anúncios, e a gente quer continuar esse diálogo, a gente quer continuar essas conversas sobre esses anúncios. 30 minutos não é suficiente para a gente falar de tudo que foi anunciado no Ignite. Por isso, a gente vai trabalhar bastante esse conteúdo aí nos meses seguintes. Eu queria agradecer o time que ajudou aqui nos bastidores, todo mundo que participou, todo mundo que está nos assistindo. Espero que continuem aproveitando o Ignite e até a próxima.